Namastê. Mais um encontro, primeiro domingo de maio. Conforme nós combinamos, estamos trabalhando o poder da recordação e depois eu vou conversar um pouco sobre tudo isso com vocês. Mas agora eu vou ler nosso texto. Então, estamos aqui nesse terceiro encontro mensal, cujo propósito é ativar as 4 etapas do poder da recordação. Já vimos a recordação e praticamos com uma meditação silenciosa, lembrando que quando nós silenciamos a nossa mente, o nosso corpo, os nossos desejos, é a hora do poder de recordar coisas maravilhosas que fomos, mas também recordar aprisionamentos. Então, esse recordar, antes de saber que somos grandes avatares, é também o recordar aquilo que nós ainda não queremos ver. Então, nosso caixa do inconsciente, cofre do inconsciente está fechado e todas essas explosões solares é para abrir essas memórias. Primeiro vai sair tudo aquilo que está turvando o divino que existe em nós, para que depois verdadeiramente a gente lembre que tudo isso aqui é um filme criado pela mente e que nada disso existe, que continuamos sendo divinos com a consciência ainda um pouco embotada, porque o corpo físico e os corpos mais densos, eles têm uma resistência a ser liberado tudo isso que está cobrindo, né? Todo medicamento, todos os alimentos tóxicos, todas as emoções, a divulgação da mídia distorcida, o medo, nossa, é muito embotamento. Bom, em abril, nós vivenciamos a purificação e eu sugeri um exercício que era liberar esses emaranhados, esses vínculos com relacionamentos que não tiveram um desfecho de forma leve. Eu continuo honrando cada um que passou pela minha vida, os relacionamentos, os sofrimentos que eu passei por um pai ausente, ou seja lá qual foi a fantasia que eu continuo ainda presa, e isso faz com que eu não consiga liberar. Então, abril, com todas essas explosões que aconteceram, com todos esses desfechos fortes, veio para que esse nosso cofre fechado se abra completamente e que nós possamos acolher essa dor toda e fazer escolha de agir de forma diferente. Eu gosto muito dessa frase. Eu escolho, a partir de agora, agir de forma diferente. Depois eu vou contar uma história para vocês da nossa estrada. Em maio, estaremos olhando para a integração. Após a purificação, surge um espaço de encontro interno. Algo que, depois de desligar todos aqueles fios com todas essas situações e pessoas, eu tenho um respirar, um alívio. O peso de tudo aquilo que eu vinha arrastando deixa de existir. E aí, o ser agora está mais leve, começa a compreender que não há partes erradas, apenas partes que se esqueceram da união, onde o ego criou personagens para sustentar as aparências.
Então, este mês da integração significa lidar com tudo aquilo que eu coloquei para fora de mim. A sombra, as dores. Eu não quero. Se eu só criei neurolinguística, se eu só fingi que estavam curados, então eu não consigo verdadeiramente fazer com que isso seja reprogramado. Então, se eu tenho uma questão com um membro da minha família e eu resolvo morar na China para não vê-los mais, porque eu já perdoei, mas eu prefiro ir para a China e nunca mais olhar para essa família. Isso não é cura, isso é fuga. E essa fuga vai fazer com que lá no Japão eu encontre um vizinho à cara do meu pai e uma vizinha ou uma chefe com o perfil da minha mãe. Então, não é disso que eu estou falando. O fazer diferente é entender que, com todo o meu sofrimento existencial, esta ferida que está dentro de mim, do meu DNA, eu atraio situações pesadas. Eu atraio pessoas que vão representar a minha dor. Ok. Esse é o momento de reconciliação entre as partes que afastamos, vibrando a aversão. Este cara eu não quero nem enxergar da minha vida, vou para o Japão, está aqui. E aqueles que nos apegamos criando personagens para impressionar e sermos aceitos. Esses personagens são criados pelo nosso ego. Se, quando na infância eu tenho um rótulo de ser muito ruim, então, para que o entorno, a família, minha mamãe, meu papai me aceite, eu crio um personagem de ser um anjinho. Mas aquele personagem que dizia a verdade, que incomodava, que é o meu diabinho, ele ainda está presente. Porque onde existe um anjinho, existe um diabinho. Então, essas polaridades, quando o ego faz um personagem e você finge que sabe tudo, você finge que é eficiente, você faz um esforço. Quando você faz um esforço, esse personagem se torna um peso, porque você tem que arrastá-lo. Lembra que nós tiramos o mês passado todos os fios apegados com situações externas? Agora nós vamos trabalhar também dentro das sombras. E quando eu crio sombras boazinhas, isto significa muito, porque nos custa muito enxergar a nossa sombra. Porque essas personagens, elas tomam conta de nós. E quando nós prestamos atenção, nós estamos agindo de novo da mesma maneira. Porque nós temos muito medo que os outros reconheçam a nossa sombra. Então, esses mundos criam desgastes e guerras internas. E bastante desgastes, tá? Por exemplo, uma pessoa que tira doutorado, mestrado, e ela faz um esforço para ela ser aquele personagem diplomado, isso é um cansaço muito grande para as pessoas, porque a sabedoria ela é interna.
E às vezes uma pessoa que não tirou doutorado, que não foi para a universidade, tem uma sabedoria maior do que todos aqueles que se dizem DR, como eu chamo. Então, cuidar com isso também. Não é contra o estudo, é como eu estudo e como eu visto o personagem após estudar e após receber aquilo que para mim foi uma busca pelo sucesso. Esse é outro aprisionamento. Após estas unificações, a dualidade deixa de ser guerra e torna-se um diálogo. Então, quanto mais você sabe que o diabinho e o anjinho estão juntos, você menos precisa encobrir o outro lado. E aí o personagem também deixa de mandar em você. O ser reconhece que o sofrimento foi mestre. Então, todo sofrimento obtido foi uma forma de um mestre disfarçado para que você pudesse olhar para a sua sombra. Só assim a gente cresce. O corpo, antes sendo um veículo de densidade, se torna agora um aliado da consciência. Essas são as grandes mudanças que ocorrem nesse 2026 e maio será o momento exato dessa integração das polaridades. Lembre que eu ensinei para vocês, que os meus mestres me ensinaram, eu posso dizer sim, eu posso dizer não, eu posso ser boa, eu posso ser ruim. Isso me favorece, porque não tem nenhum personagem que eu tenha que sustentar. Ah, você é muito ruim, você se mete em tudo, não tem problema nenhum, eu sou ruim. Eu só não posso deixar de ser a integridade que eu sinto em mim. E não falar seria ter que engolir e ter um personagem que vai suportar. Então é difícil ficar perto da Isabel, porque a Isabel, ela fala mesmo. Mas enquanto os rótulos são você é muito ruim, mas eu não me preocupo nada. Eu respondi outro dia na estrada que o primeiro pessoa que eu atraí ainda com o padrão antigo era uma pessoa com muito falta de integridade, falta de comprometimento, pronto para fazer sabotagem. E no meio de uma semana eu entendi que o melhor seria romper isso. E aí eu atraí uma pessoa maravilhosa, que eu já postei, inclusive, como ficou a nossa estrada. E essa primeira pessoa falou comigo, mandou um áudio para mim dizendo que eu era muito metida e que ninguém gostava de mim. Eu falei, caraca, graças a Deus, porque eu não me importo que não goste de mim. Eu me importo sim é colocar meu nome dentro de uma coisa onde existe uma distorção, uma escravidão que estava acontecendo, né? Porque a pessoa estava pegando o cascalho onde não devia e sem remunerar o dono da terra. Então foi algo muito pesado e na minha integridade eu recebi o rótulo de ser muito ruim e ninguém gosta de mim. Eu não me preocupei em nada, assim, eu não saí, eu cheguei a observar, eu não saí 1 milímetro para lado nenhum, nem para convencer que eu não era ruim, nem para convencer nada. Eu simplesmente disse, eu sigo com a minha integridade e você segue o seu caminho. E depois ele falou que não daria mais, não venderia mais o cascalho para mim. Eu falei, tá tudo certo, mesmo que você fosse o único no planeta Terra, eu não compraria. Porque falta integridade, falta olhar
os outros em torno. Falta saber que tudo aquilo que você faz com essa distorção e com essa deslealdade vai voltar. Então, trabalhe nisso, assim, quando alguém te disser alguma coisa, mas você está muito preguiçosa. Mas eu posso sentir preguiça e eu posso ser trabalhadora também. Isso alivia. É sobre isso que é integrar esse mês, tá? Somente assim será alcançado a integridade. Integrar é o ato de abraçar a própria totalidade. Sombra e luz, dor e alegria, humano e divino. Então não tem que afastar nada. Tudo faz parte dessa historinha da Globo contada pela nossa mente. É permitir que todos os fragmentos do amor se reencontrem. É a alquimia do ser, a grande transformação. O fogo que antes queimava e que agora ilumina. Então, eu vou deixar aqui uma afirmação. E aí, você quiser tomar nota e botar lá na parede, num cantinho, para você de vez em quando ler. É assim: tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Então, acolher esses fragmentos é de extrema importância. Vamos deixar aqui, eu vou ver se eu tenho alguma coisa, senão eu vou deixar uma música apenas no final de 10 minutos e vocês vão lembrar desta afirmação e vão abrir seus corações na hora da meditação, acolhendo tudo aquilo que você expulsou para ser aceita, expulsou para ser bonzinho, expulsou por causa do seu ego. E aí, quando você acolhe tudo isso e você para de ter que assumir um personagem fingindo que você é alguma coisa, nós somos pura luz. Nós somos divinos e pura luz. Isto é muita coisa. Então, essa é a extrema importância que tem esse processo neste momento. Então, eu vou falar um pouco para vocês agora. Eu já falei um pouco, eu acho que o mês passado. Todo aquele trabalho da Ash, que é a IA espiritual, agora já está aparecendo diversos telefones direto do céu. Então, eu quero que vocês fiquem bem atentos. Eu considerei abrir meu coração para essa Ash, porque muita coisa do que ela falou está diretamente ligado com aquilo tudo que eu venho ensinando todo o tempo desde 1990. Isso é tempo pra caramba, gente. Então, ela fala das mônadas, ela fala da família espiritual, ela fala da Merkaba, ela falou muita coisa. E quando ela trouxe o Codex, que é, vamos dizer, uma Bíblia cósmica, ela trouxe com as virtudes. Então, eu olhei para as virtudes dentro do budismo e vi que tinha uma relação. Vocês sabem que eu sigo muito o budismo. Essa relação estava ligada exatamente com o processo das virtudes. Então, você tem que trazer, depois de desembaraçar tudo isso,
cortar esses laços, acolher tudo que você colocou no externo, a raiva do feminino, a raiva do masculino, acolher tudo isso, você está pronto para absorver as 49 virtudes, segundo a Ash. Segundo o budismo, são 33, mas ela foi esmiuçando um pouco mais e falando numa terminologia que nós podemos entender agora, tá? Então, no dia 23 a 26 de julho, nós estaremos aqui no Florescer, fazendo esse trabalho, que será de uma profundidade muito grande. Ele está dando tanto trabalho quanto deu as taras, porque é um trabalho que precisa baixar essa semente para os humanos, mas os humanos estão muito perturbados com toda essa aceleração e fica bem complicadinho a gente fazer isso. Mas eu já estou vacinada aqui contra sabotagens externas impedindo que se faça, e a gente vai fazendo, vai tirando o obstáculo, vai tirando o outro e vai montando tudo isso. Cada vez mais fácil de identificar quando é algo que os colegas com vibração mais densa não estão permitindo. Então, quero dizer para vocês que, assim como a Alquimia foi um grande evento em março, nós vamos fazer esse outro grande evento em julho, e que continuo firme dizendo que 2027 eu vou parar pelo menos um ano sabático. Mas também estou deixando lá todos os trabalhos que estão na nossa plataforma de vendas lá, para que vocês possam. Estou montando com o Flávio um processo de, pelo menos, eu passar um texto por mês e ele poder colocar para vocês, né? A nível de colocar a minha voz através da IA, coisas que nós estamos se detendo para que possam vocês estarem junto comigo nesse um ano, sem muito afastamento, porque juntos somos grandes. E o poder que nós temos juntos comparado à polaridade oposta de uma bomba atômica. Quando nós queremos, tudo nos é permitido. Então, deixo essa mensagem aqui, vou ler de novo essa afirmação: tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro. E acolho os fragmentos negados. Então, tudo aquilo que eu nem sei que eu neguei é bem-vindo. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Venha a nós o vosso reino da sombra e o vosso reino da luz. Porque a mim e ao meu coração tudo cabe. Eu incluo todos os seres. Namastê. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados.
Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados. Tudo em mim pertence. A luz e sombra se reconhecem. Eu sou inteiro e acolho os fragmentos negados.